Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre com o objetivo de contribuir com o teu desenvolvimento pessoal, com a tua carreira, com o teu negócio, trazendo aqui para a mesa pessoas e negócios que eu admiro, que fazem a diferença, que contribuem e que se destacam naquilo que se propõem a fazer. E no episódio de hoje, episódio raiz, aqui na minha cidade de Lajeado, um convidado muito especial, Matheus Fel, ele que é cofundador da Quero Café, uma rede de franquias de alimentação. Para quem gosta de um café muito especial, tá aqui na minha mão, ó, cafezinho. Aqui na mesa tem café orgânico, tem café em grão, depois ele vai falar sobre tudo isso com você aqui junto comigo. Eu já falei para ele aqui que o objetivo do podcast é escutar um pouquinho da história, da trajetória, dos desafios, é conhecer os princípios, os fundamentos, é falar sobre gestão de pessoas, de negócios, e eu vou tentar extrair o máximo. Eu sei que você que me acompanha sabe que eu faço isso para aplicar na nossa vida e nos nossos negócios. Para mim o podcast tem sido mais que um MBA, eu revelei isso no último que eu gravei lá em Paris. Tem sido um doutorado na minha vida, porque eu aprendo muito. E uma das coisas que eu faço é pego o meu rascunho, preparo ele para fazer o podcast e depois eu faço um rascunho daquilo que eu estou ouvindo também. Então faça o seu rascunho aí, tira as principais dicas, sai, faz o que precisa ser feito e nada mais. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na tua vida também. Se fizer sentido, faz eu e o Matheus ficarmos sabendo. Nos comentários desse vídeo eu vou deixar o meu arroba. Falando nisso, qual é o... Olha, vou dar a palavra para ele se apresentar, falar qual é o arroba dele, como as pessoas encontram o Matheus Fel, Quero Café. O meu é, não sei em qual plataforma você está, arroba Fernanda Toqueto. Você pode clicar aí, seguir, acompanhar, tem um sininho aí em todas as plataformas, Spotify, YouTube. Você vai poder assistir esse episódio e saber rapidinho quando vem o próximo ao ar, tá bom? Matheus, eu te apresentei aqui assim, ó, cara, um café incomparável, um atendimento super especial, uma empresa que tu sente a cultura acompanhando o bastidor, né? Quando eu me proponho, principalmente a sentar na mesa, eu fico no bastidor acompanhando um pouquinho de como funciona, né? Porque eu falo sempre sobre isso, observe, né? E eu vejo que o Quero tem muita presença de uma das coisas que eu mais valorizo, que é o cuidado com as pessoas, com o humano, enfim. Mas eu quero que você se apresente, eu quero que você conte um pouquinho. Quem é você? Conta um pouquinho da tua história para nós, como tudo isso começou. São 51 operações. Conta um pouco mais, presta atenção nisso e se inspira. Bom, obrigado pelo convite aí, é um prazer fazer parte desse conteúdo. Eu gosto muito de trocar também, né? Não tenho muita experiência com podcast, com esse tipo de... Mas é sempre uma troca válida, legal, faz a gente refletir, ainda mais quando do outro lado tem alguém que tem muito para nos ensinar, né? Bom, meu nome é Matheus Fel, meu Instagram, pode me achar no arroba Matheus Fel, com TH, bem fácil aí. E também todas as redes do Quero Café. A gente tem o Quero Café oficial e tem o franquias.quero café, que é uma página mais voltada para quem tem interesse no modelo de negócio do Quero Café mesmo. Se você se interessar por esse modelo de negócio, me faz ficar sabendo, porque eu vou ser a ponte nessa negociação. Olha aí, quem sabe sai negócios, hein, dessa mesa. É sobre isso, hein? Conta mais. Tudo começou na cidade de Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul. Mas antes dele contar, vou falar um negócio que você escuta meu podcast, você sabe que eu sou natural de Nova Roma do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que fornece através da empresa do meu pai, Massas Roma, a melhor do Brasil. Capelete, eu sei que tem. Nhoque, sei que tem. Massa tem também? Tem, mas os dois produtos que vende lá os que vendem mais, nhoque e capelete. Então, se você vai no Quero e come Massas Roma. Pai, eu não sei se tu sabe, mas tu já tá em São Paulo, viu? Não sei se tu tá sabendo.
Adoro! Vai lá, conta pra nós como tudo começou em Teutônia, da tua carreira um pouquinho, dessa trajetória. E a gente vai aí, eu quero conhecer um pouquinho dessa questão da performance. Eu esqueci de falar. Matheus é um baita de um atleta. Ele acabou de fazer o Ironman Full. Ele vai explicar pra vocês o que é. Eu admiro absurdamente esse esporte. Ele faz parte da rotina da nossa vida. Eu acho que toda pessoa que tem o esporte como um hábito, assim, a disciplina, o resultado, ele transborda. Então, nós vamos contar tudo aqui. Fica ligado que você vai aprender muito. Conta, então. Vai lá. Boa. Bom, Quero Café começou em 2015. Vamos falar mais dessa parte do Quero mesmo, né? Já fazem 8 anos aí quase. Em setembro agora vai fazer 8 anos. E o Felipe aí, migão meu desde a infância, aí, colega de colégio, foi provocado pelo chefe dele lá, no escritório de advocacia, a colocar um café em Teutônia, né? Teutônia é uma cidade de 30 mil habitantes, onde a gente cresceu, e com aquela síndrome de cidade pequena, muitas vezes, pô, aqui não tem nada legal para fazer, não tem um lugar bacana, e esse pessoal acabava instigando assim, pô, tinha que ter um café para fazer uma reunião, para atender algum cliente, e provocou o Felipe, e ele com o espírito empreendedor começou a quebrar a cabeça com isso, me chamou para conversar. Eu sempre gostei, já trabalhava com isso, com gestão, né, enfim, planilhas, custos e modelos de negócio. E aí a primeira coisa foi assim, porque eu queria muito ter negócio, já estava assim empreendendo e tal, mas tu pensa assim, mas não era isso que eu estava pensando, assim, alimentação, café. Eu ainda olhei para ele e falei, cara, né, tu nunca trabalhou com isso, cara. Não... Só que naquela conversa, foi numa sexta-feira, começou assim, a gente começou a viver um sonho, uma vontade de, pô, vamos fazer algo legal que a gente gostasse de frequentar, né? Vamos fazer algo diferente para a cidade, um ambiente legal mesmo, que as pessoas se sintam bem aqui dentro. E aí a gente começou a sonhar aquilo, e em 3 meses a gente montou o Quero Café. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer quando eu vou falar, né, quando alguém pede pra gente contar um pouquinho assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse conteúdo, né, podem em algum momento ao longo desses anos terem ido no Quero Café e não terem tido a melhor experiência, não terem tido a experiência que a gente gosta, né, que a gente se propõe a entregar. Mas a gente é um ser humano, a gente trabalha com pessoas, e a gente falha, né? Tu falou um pouquinho lá da cultura, assim, a gente de fato trabalha com uma cultura muito forte, muito voltada para as pessoas, e inclusive dentro dos 5 valores que a gente tem na empresa, um deles é a dedicação, e a gente transcreve ela, a gente passa isso para os nossos times, que ela é traduzida como o esforço para cada dia errar menos. E quando a gente fala isso para as pessoas, é errar menos, não é não errar. Ou seja, a gente já parte do pressuposto de que a gente vai errar. E aí, às vezes, as coisas não vão dar certo, né? Então, a gente errava quando era eu e o Felipe, somente eu e o Felipe. Nós não tínhamos nenhum colaborador, eram somente nós dois na primeira loja, né, lá em Teutônia. A gente errava, porque as coisas não, né, dá uma falha na comunicação, tu às vezes vai ler alguma coisa na comanda e vai produzir outro, o cérebro vai dar uma travada, sempre tem que ter humildade para resolver aquilo, né? Eu digo, a gente era muito amador quando a gente montou o Quero Café, a gente não sabia nada de alimentação, mas estava escrito na nossa testa que a gente tinha humildade e estava ali querendo realmente fazer algo dar certo. Então aí, essa pegada que a gente tenta passar para os nossos times, né? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes eu quero deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, assim, tipo, pô, o que o Matheus tá aí falando? O que esse cara tá falando? E se ontem eu fui lá e deu problema e não foi uma experiência tão legal? Não é isso que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? A gente quer acertar muito mais do que errar, mas às vezes, infelizmente, as coisas vão dar errado. A gente trabalha, treina, tenta minimizar isso. Mas só para que isso não ofusque, porque às vezes eu estou escutando falar e vamos supor que alguém escute eu falando e tenha tido uma experiência não tão legal. A pessoa não consegue absorver o restante do que eu quero falar. Eu quero só dar uma quebrada, assim, para realmente... Ó, tudo bem que a gente erra, mas talvez tenha alguma coisa hoje que a gente pode contribuir, posso talvez conseguir reverter alguma situação não legal. Tá explicado, porque eles fizeram 51 franquias em 8 anos, idade da Antônia. Humildade. Humildade para reconhecer as oportunidades, humildade para, né, para se desculpar no início de um podcast. Se você não teve uma boa experiência, não foi porque a gente não tentou fazer o melhor. Dedicação é nosso valor número 1 e tá à frente
de qualquer decisão que a gente toma. Então já seja humilde, humildade transforma. Hoje de manhã eu falei sobre o maior inimigo do ego no Fer Te Treina, que toda segunda às 8h07 tem Fer Te Treina. Eu treino meu time e abro esse conteúdo para treinar os times de outras empresas. E hoje eu falei sobre o ego ser o maior inimigo. E o maior inimigo do ego é não ser humilde. Ele não te deixa avançar, porque o topo é o lugar mais difícil para estar. Eu tenho certeza que os desafios são gigantes quando você fala que você tem 50 franquias para administrar. E por trás delas, o maior patrimônio, pessoas. E cada pessoa tem uma sentença. E por trás de cada pessoa tem uma história, uma trajetória e tem emoções. E as emoções, o próprio ego ferra muitas vezes, né? Então, humildade já ficou aqui na mesa para mim como um dos primórdios aí de ter se tornado uma grande marca. Pense sobre isso. Você falou uma coisa importante, nós começamos pelo negócio, depois eu vou chegar nele, tá? Então esse podcast ele vai ser diferente. Nós vamos chegar na história dele, vamos chegar no esporte, vamos chegar na gestão de carreira dele, vamos chegar no CPF. Nós estamos falando do CNPJ primeiro, né? Então vamos no CNPJ primeiro. Você falou, nunca trabalhamos com isso. Então, na tua percepção, é possível fazer algo que eu nunca fiz? E o que foi essencial para vocês terem conseguido? Assim, cara, sonhou, objetivo, 3 meses, aplicou, bem mínimo produto viável, entrou, colocou em prática, deu certo. Vocês botaram a mão na massa. Como foi transformar um negócio que você não tinha conhecimento prévio sobre isso? É possível? Eu acho que é totalmente possível, né? Uma armadilha que a gente que é sonhador, que busca ser empreendedor, cai, é tentar montar o novo Facebook, né? É tentar fazer, assim, alguma coisa muito disruptiva, né? Foi o que aconteceu comigo, tu fica só pensando em ideias, em coisas que tu quer fazer e tal, e aí vem um cara e te fala, vamos botar um café. E aí, hoje olha o tamanho, olha a dimensão que isso se tornou pra gente, né? Então eu acredito totalmente, não precisa ser tua área de conhecimento, mas existem umas bases importantes. Quando a gente montou isso, a gente, cara, vamos entrar de cabeça, vamos botar toda a nossa energia nesse negócio. E por mais que a gente não saiba, a gente vai trabalhar e vai aprender. Isso, assim, norteia tudo o que acontece dentro do Quero Café. Quando hoje a gente replica o que, vamos supor, já funciona, replica uma loja, hoje tem time nosso, tem pessoas que nos ajudam a fazer isso. Mas toda vez que a gente vai montar algo diferente, sempre a gente vai testar e validar. Se a gente quer testar um sistema novo, um fornecedor novo, um layout diferente de loja, um modelo diferente de loja, a gente vai pegar e vai entrar de cabeça como a gente aprendeu a tocar o negócio lá no início. Então a gente sempre teve essa forma simplificada de fazer. A gente não interessa o quanto tempo passa, a gente não tem medo de arregaçar as mangas e fazer o que a gente fazia lá nos primeiros meses do Quero Café. O que era que vocês faziam? Abria, fechava a loja e trabalhava muito. Uhum. E quando eu falo isso, não quer dizer que eu incentivo longas jornadas de trabalho, 16 horas, e a vida tem que ser só isso. Não, mas quando precisar, precisa ser feito. Né? Pô, tu falou do ciclo do Iron, de fazer a prova. Pô, chega algumas semanas que passa do nível saudável, de carga de treino. É exaustivo fisicamente, mentalmente, mas não é o ano inteiro, não é sempre. Né? Então, a mesma coisa no trabalho, né? Pô, a gente estava um pouco falando, eu não tenho orgulho de dizer que eu virei à noite trabalhando no aeroporto. E nem fiz isso para contar essa história, também fiz aqui porque precisava fazer. A gente montou uma loja recentemente que opera 24 horas, mas é uma loja do Quero Café. Eu e o Felipe não temos como simplesmente delegar pessoas para fazer isso. A gente tem que sentir o que é isso, o que é trabalhar na madrugada, como é que é fazer esse fluxo diferente de trabalho. Porque a gente quer conhecer o nosso negócio e, bem dizer, porque a gente gosta de fazer isso. Uhum. A gente gosta de fazer isso. Hoje o nosso trabalho dentro do Quero Café não permite a gente estar lá todos os dias atendendo o cliente, fazendo café, que é o que a gente nasceu fazendo lá no início. Hoje a gente tem outras responsabilidades, mas sempre a gente
a gente até faz uma forcinha para estar envolvido nisso, porque é gostoso. A gente se realiza fazendo isso e gosta mesmo de estar lá em contato, não perder a mão do nosso negócio, aprender esses modelos diferentes, enfim, então... Acabei já indo para uma linha aí, emendando, né? Mas... Não, tá excelente. A minha pergunta foi, nunca trabalhamos com isso. É possível? Sim. Fernanda, é possível, desde que você teste, valide, simplifique, desde que você se envolva muito. Peguei 3 palavras aqui: agilidade, simplicidade e compromisso. Perfeito. Compromisso total com aquilo que você está se propondo a fazer, simplicidade para fazer as coisas e agilidade. Nós sonhamos, nós traçamos um plano e em 3 meses a operação estava acontecendo com a gente colocando a mão na massa. É não delegar o indelegável. E quando você está realmente se propondo a fazer algo diferente, você tem que entrar de cabeça. O DNA, tem que ter o DNA, é isso que eu senti, tem o nosso DNA em cada movimento novo. E até assim, eu admiro quem, às vezes quando a gente conversa com outros, pô, tem gente que já nasce o negócio com uma mentalidade de empresa grande. A gente não sabe fazer assim, a gente nasce com mentalidade de empresa pequena e na verdade a gente se esforça muito para, conforme a empresa crescer, ela não perder a mentalidade pequena. Como é uma mentalidade pequena? É se preocupar com as pequenas coisas. Por exemplo, assim, eu tô crescendo e eu não dou mais valor para as vírgulas. Cara, na verdade as vírgulas são tão importantes quanto é grande, quanto tu é pequeno, porque essas vírgulas escaláveis no volume todo, elas geram um impacto muito grande. Então, assim, é realmente fazer tudo, entrar de cabeça, montar uma estrutura de pessoas, times, exige que tu domine todo o processo. Então, assim, eu admiro quem consegue montar uma empresa que já nasce com CEO, CFO e toda uma estrutura e tal. A gente sempre foi muito mais simples. Cara, vamos aprender, vamos a gente dominar isso e depois a gente vai aprendendo junto com o time. Pô, a gente estava junto com um time que já operava essa loja do aeroporto, que era de uma outra bandeira. E o que era o nosso treinamento lá? Meninas, galera que estava trabalhando lá, assim, a gente está aqui aprendendo junto com vocês. O quero é diferente do que a gente está fazendo aqui, né? O fluxo operacional. A cultura vai ser a mesma. A gente quer sorriso no rosto, a gente quer abordar o cliente, a gente quer entregar uma experiência do Quero Café. Só que a gente está num fluxo diferente de trabalho, a gente tem processos, equipamentos diferentes e nós vamos aprender juntos. Então a gente não veio aqui para ensinar isso aí para vocês, a gente está aqui juntos aprendendo, construindo isso, né? Então é realmente entender o que é o negócio da tua empresa, o que é o dia a dia, não ter medo de botar a mão na massa, sabe? Eu acho que é uma armadilha da liderança, né? O que às vezes a gente vai aprender num treinamento, né? Pô, é uma base essa frase faz muito sentido, né? É muito mais fácil eu fazer do que eu te ensinar. Uhum. É mais... Por exemplo, se eu vou aqui fazer esse café, eu vou levar 1 minuto. Se eu te ensinar, vai levar uns 3. E ainda eu corro o risco de te dar autonomia e tu fazer e eu ter que corrigir, porque não pode ir mal feito para o cliente. Uhum. Então, sim, esse processo de ensinar ele é mais difícil do que tu fazer. Só que para tu escalar, tu precisa conseguir treinar pessoas. Só que eu acho que aí ali muitas vezes a galera leva isso tão a sério, essa regra, sabe? Tão a sério. Não, eu sou o líder, eu não posso botar a mão. E eu acredito totalmente o contrário. Tu tem que entender se tem conexão. Tem momentos que eu vou ter que fazer dessa forma, mas tem momentos, pô, a gente lida com uma mão de obra que às vezes não está tão conectada contigo naquele momento, que daí eu prefiro a melhor metodologia de todas. Trabalhar ensinando por osmose. Eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar te dando exemplo da agilidade, como eu vou fazer, como eu vou me comportar, o que eu vou falar, como eu vou reagir. É uma forma de ensinar, né? Pelo exemplo e não somente falando, né? Somente dando o caminho sem estar conectado com a pessoa não vai gerar o efeito. Tu vai talvez ser gravado pela pessoa somente como um líder que tá ali só corrigindo, só apontando. Então, assim, tem que ter muito essa estratégia de como conectar com a pessoa, como realmente passar aquilo que tu quer passar, né? Ser grande com mentalidade de pequeno. Não ter medo de pôr a mão na massa. Ensinar é mais difícil que fazer, mas você precisa pegar junto
para ser respeitado e ter um time que faz o que realmente precisa ser feito. Eu sempre falo essa frase, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. E você completou ela, a conexão traz o melhor resultado, né? Essa conexão com as pessoas. Nossa, esse princípio bem importante, importantíssimo, né? Deve fazer toda, pegar junto a cada nova operação. Vocês foram a velocidade desse crescimento, né? Você disse, o primeiro ano a gente pegou, a gente baixou a cabeça, a gente trabalhou, eram horas a fios, foi um ciclo. E um ciclo que se repete a cada novo projeto. Por isso, quando tem uma coisa que sai do que já é padrão, a gente vai lá e coloca a mão para poder fazer a expansão. Quando isso aconteceu, assim, quando foi esse momento que você percebeu que podia se tornar uma franquia, que podia... Foi rápido? Quando foi? Como foi esse momento? Porque você pegou uma ideia, você transformou num projeto, você disse, não reinventa, não, eu não vou fazer um novo Facebook, eu vou fazer um café. Um café que, para mim, o grande diferencial é porque ele é feito com o coração. Eu entendi, humildade e coração. Eu não sei se vocês pegaram aí, mas ele trouxe desde o início que vocês levaram muito o jeito de ser de vocês e como vocês gostariam de ser tratados para transformar essa marca numa grande experiência. O que nós mais temos muitos cafés, né? Sim. Tem muito café. Por que Quero Café é uma franquia que só cresce e fulano XY não cresceu ainda? O que foi esse ponto de explosão? O que vocês estavam fazendo? Como eu consigo reconhecer, né, por quem fez acontecer, que é o momento de se tornar uma franquia, ou melhor, explica o que é uma franquia, talvez quem tá, né, faz esse gancho, assim, de crescimento. Legal. Primeiro, só antes de fazer da questão de franquia, assim, a gente também sempre se concentrou muito em olhar para dentro, tá? Em saber que depende do nosso trabalho bem feito. Então, a gente olha para o mercado mais para se inspirar, né, para ver outros movimentos que acontecem, mas a gente sabe que o nosso resultado depende do nosso trabalho bem feito. Então, assim, não é ficar olhando, putz, abriu um café 2 quadras daqui. Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, tem espaço para todo mundo, porque a gente verdadeiramente acredita que a cultura não se copia. O produto é uma barbada. Pô, a gente montou sem ser do ramo, como é que tu vai? Surgiu do nada? Olhando para a parede a gente inventou um café? Não, a gente visitou lugares e se inspirou. Só que isso não sustenta um negócio. O produto, nem o ambiente, o que diferencia realmente é a cultura. A gente acredita muito nisso, então a gente trabalha muito forte nisso. E graças assim, hoje a gente vai cada dia mais atraindo parceiros, franqueados que se identificam com isso. Que mais do que o modelo do negócio, que está muito bem, que está sólido, tem uma marca legal, se identificam com a forma da gente pensar e enxergar os humanos, né, as relações humanas que acontecem por trás do negócio. Mas bom, então voltando lá, logo que a gente abriu assim o café, como o ambiente ficou legal, a marca ficou bem bacana, as pessoas vinham e, pô, isso aqui é uma franquia, tipo, tem como levar para minha cidade? Vinham essas perguntas, né? E a gente tinha pensado assim, ó... Foi concebido com essa visão? A gente, não foi assim, ó, quando a gente montou, a gente pensou assim, se der certo, a gente vai estudar o mercado de franquias, que a gente nem sabe como funciona, mas que parte do princípio de que cada loja tenha um dono cuidando do seu time e se relacionando com a comunidade, com a sociedade. Mas a gente não sabia em detalhes como funcionava, ou seja, o pré-requisito estava claro desde aquele momento que a gente não conseguiria, por exemplo, seguir morando em Teutônia e ter uma loja lá em Passo Fundo, uma loja própria nossa, e tocá-la à distância. A gente sabia que esse modelo precisava de um dono lá no dia a dia, cuidando do time, se relacionando com a cidade. Então, pô, vamos tentar, vamos fazer isso aqui acontecer. Se der certo, se o negócio parar de pé do ponto de vista financeiro, operacional, a gente vai estudar o mercado de franquia. E aí a gente buscou, uns 8 meses depois do Quero Café de Teutônia estar aberto, a gente buscou, veio falar aqui com o professor Kiko, meu professor da faculdade, nos deu um balde de água fria, nos trouxe uma realidade do que é o mercado de franquia, que é regido por uma lei. Então, o que consiste basicamente o mercado de franquia?
é a replicação de um modelo de negócio. Então, a replicação de padrões, de forma de atendimento, de projeto arquitetônico, para entregar para o cliente uma experiência muito parecida. Em Teutônia, em Lajeado, em Ponta Grossa, em São Paulo, para que o cliente tenha uma experiência muito parecida, produtos parecidos, para que ele se sinta praticamente no mesmo lugar, né? Que é, Subway, McDonald's, tantas gigantes aí do mercado de franquia. Ok, mas tem uma lei que rege isso, né? Tem uma série de documentos, de contratos que estão por trás disso, e quando a gente veio conversar com o professor, então ele nos deu esse balde de água fria, foi gurizada. A gente era total amador, assim, né? O caixa de Teutônia era feito no caderninho, né? Não tinha nada escrito, né? Pô, chego na loja e faço o quê? Era checklist mental, né? Quantas vezes a gente esqueceu o ar-condicionado ligado de noite, porque não existia, tava tudo na nossa cabeça, né? Pô, chega, bota pão de queijo, liga a máquina de café, faz isso, abastece cerveja, água, enfim, tudo. E daí, franquia, tu começa a trabalhar nos manuais, começa a pensar assim, cara, eu preciso que amanhã depois a Fernanda consiga replicar a minha forma de trabalho. Aí a gente buscou uma empresa para nos ajudar, uma consultoria na época, para nos ajudar a formatar esse negócio. Fizemos a formatação e a gente montou a segunda loja aqui em Lajeado, uma loja própria nossa também, e a gente fala, talvez o passo mais importante na história do Quero Café, talvez não, o mais importante é tirar do rascunho a ideia, fazer o Quero Café acontecer lá em Teutônia, né? Porque nós podemos sentar hoje, nós podemos ter um monte de ideias aqui, se a gente não executar, acabou. A gente fica, né, o teoricão, né? Eu sei tudo, eu tenho ideia de tudo, mas o que ganha o jogo é a execução, né? Então, beleza, a gente fez o café acontecer, mas para a expansão do Quero Café, o passo mais importante foi a loja de Lajeado, porque ela fez a gente maturar o nosso negócio, a gente profissionalizar ele mais, a gente aumentar o nível de desafios. Em Teutônia, foi um desafio? Claro que foi, só que ele foi muito mais leve. Por quê? Era eu e o Felipe. A gente não assinou uma carteira de trabalho, a gente assinou um aluguel de R$1.300. Então, assim, as decisões foram menores, os investimentos foram menores. Tanto é que a gente falou assim, cara, vamos tentar. Se não der certo, em 3 meses a gente vende, alguém vai pagar 50% do que a gente investiu e, cara, vamos para a próxima. Vida que segue. E aí não quer dizer que em função desse pensamento a gente botou menos energia no negócio, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a decisão foi muito menos pesada, muito menos risco. Quando chegou Lajeado, é um aluguel muito maior. Eu sempre falo isso assim, eu lembro até hoje das 22 carteiras de trabalho. Eu tinha 25 anos, eu acho. 22 carteiras de trabalho. Não tá o teu pai ou tua mãe sentado do teu lado, é tu ali assinando 22 carteiras de trabalho. Me deu uma sensação de caramba, né? Um contrato de aluguel, um investimento muito maior. Mas por que isso era importante? Porque amanhã depois a Fernanda ia querer botar um Quero Café lá em Santa Maria, numa loja grande, e ela ia passar por esse desafio. E eu sou o franqueador que teria que dar o suporte para ela. Se eu não passei por isso. Então a gente sempre tocou dessa forma. E aí, depois disso a história foi acontecendo. E hoje o número é legal, né? São 51 unidades. Parece que é um ritmo super acelerado, mas não. Sempre foi muito pé no chão, né? A gente foi numa expansão gradual, numa expansão em espiral. Então, inclusive, logisticamente, a gente foi cuidando para não romper um raio muito longo. Por que a gente pensava? Porque o produto tem que chegar naquela loja. E se cair a casa lá, quando a pessoa me ligar, eu posso pegar o carro em 2, 3 horas e eu tô lá. Então, assim, foram barreiras foram limites que a gente foi sempre... Regras claras. Chegou agora, agora chegou Santa Catarina. Dá umas 6 horas de carro, né? Então, a gente foi aos poucos dominando o negócio e vendo até onde a gente conseguia tocar, né? Dar um suporte legal à distância, enfim, né? Então, foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo. Depois de 8 meses, Lajeado foi? Que ano? 8 meses a gente começou a formatação. Certo. E aí 1 ano e meio depois de ter começado o Teutônia, a gente abriu Lajeado, segunda loja. E aí quando fechou 2 anos, desde a primeira loja, a gente abriu Santa Cruz do Sul, que foi a primeira unidade franqueada. E aí começou assim, né, devagarinho, a ampliar essa expansão.
Então, como igual lá em Teutônia era um time de 2 pessoas no café, lá eu e o Felipe, a franqueadora durante muito tempo também era eu e o Felipe, depois entrou o Álvaro, mais um sócio nosso, a gente tem essa mentalidade de dividir para somar, né? Então a gente vai permitindo pessoas começarem a trabalhar com a gente e poderem ter um espaço dentro da empresa também. Sensacional. Gente, olha só, eu fui escrevendo aqui porque eu vou fazendo o meu rascunho, né? O Quero Café ele saiu do rascunho pela agilidade, pelo prazo, me corrige, pela humildade dos sócios, pelas pessoas, por colocar o coração, por colocar aquilo que era importante para vocês. Na minha visão aqui, eu fiz a leitura de mentalidade, crescer e compartilhar, crescer e ajudar, crescer e impactar as pessoas, né? Pela liderança, uma liderança vivida em busca do exemplo. Eu vou meter a mão, eu vou falar sobre aquilo que eu já fiz, sobre aquilo que nós podemos fazer juntos e fazer melhor, fazendo, né? Então, eu já peguei esses princípios do Quero como estratégias que levaram vocês a fazerem 51 unidades. Tem uma pergunta bem importante aqui. Você falou de pessoas em vários momentos. O que não pode faltar na gestão de pessoas, além da cultura, que eu acho isso... Eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de compreender como aculturar um time. Eu falo muito sobre isso na imersão Saia do Rascunho, que é mais focada em business, que é focada em DNA de possibilidades para ajudar empreendedores a crescerem, a transformarem seus resultados. Como vocês transmitem o jeito de ser de vocês? Qual é o jeito de ser? Como vocês transmitem? E quais são os principais principais estratégias de gestão de pessoas aplicadas por vocês? Nós hoje temos na Internacional, a gente tem um modelo de feedback assim, a gente trabalha treino, cada um faz o seu treino, vocês têm uma... Como é gerir em várias culturas pessoas? Sim, a gente gere, na verdade, negócios e relações diferentes. Então, também tu tem que entender qual é o nível de relação que tu tem com aquela cadeia lá, com aquele time e tal. Por exemplo, hoje no Quero Café, a gente logo está chegando perto de 1.000 colaboradores em toda a rede. A gente tem os colaboradores de loja, né, que são as pessoas que trabalham lá, um atendente, um barista, um auxiliar de cozinha, que é a grande maioria desse número. Nós temos os franqueados, cada franqueado gere um time de mais ou menos umas 20 pessoas, né, é o time médio que a gente tem por cada loja, mais ou menos 18, 20 pessoas, algumas mais, outras menos. Nós temos um time da franqueadora, que hoje a gente já está em 35 pessoas. Que é a tua empresa, a holding, que tem as duas, que você é sócio de duas, e tem as outras 49 que são de outros. A gente são 8 unidades próprias. 8, então de duas. Isso. Mas a franqueadora é a empresa que está por trás, né? Que cuida da marca, que dá os treinamentos, que dá o suporte, que desenvolve cardápio, que faz melhoria de processo e tal. Então, os níveis de relação, de liderança, eles são bem diferentes, né? Com o time da franqueadora, o time de loja, a relação com sócios, enfim. E desde 2018, a gente tem... Até 2018, nós não tínhamos, assim, missão, visão, o porquê, nada disso estava escrito. Mas, em 2018, a gente contratou uma empresa para nos ajudar a colocar em palavras o que era a cultura do Quero Café, tá? Obrigado. Então foi... E por que eu sou muito realizado com o material que a gente tem? Porque ele é muito genuíno e verdadeiro. Ele não nasceu de uma conversa da gente sentar aqui, vamos montar um negócio, qual é que vai ser a missão do nosso negócio, a visão? Porque é muito difícil da gente, nesse momento, conseguir botar em palavras o que realmente vai ser. É difícil do que a gente traçar aqui como estratégia ser o que a gente vai fazer acontecer no dia a dia, na nossa cultura. Então,
Não estou dizendo que não funciona fazer isso antes, mas para nós ficou muito mais fácil, porque tudo que está lá escrito Porque vocês fizeram... é a vida real. Aham. Nasceu de entrevistas individuais comigo, com os colaboradores, com os franqueados, com os clientes. Então, hoje, quando a gente fala do porquê do Quero Café, da visão, da missão, enfim, o manifesto, é a vida real que acontece no Quero Café. E isso foi muito importante, que assim, eu falo, né, eu quando... na faculdade, enfim, quando eu ia numa palestra, escutava alguém falar sobre isso, ou quando eu ia numa empresa e lia na parede lá essas frases bonitas, que muitas vezes são somente frases bonitas, eu pensava, mas isso aqui é papo furado, né? O que interessa é trabalhar, é fazer acontecer, é estar no dia a dia e tal. Sim, é verdade. Só a frase bonita não gera resultado nenhum, né? Especialmente se ela não for coerente com o que está acontecendo, né? Então eu pensava, hoje eu olho assim, é porque eu não era maduro o suficiente, não enxergava valor nisso, e hoje eu enxergo muito valor na cultura da empresa. Para mim ali é o maior ativo de uma empresa, a cultura, a forma como cuida das pessoas. E segundo, talvez eu tivesse estudado, visto alguns cases em que realmente o que está escrito lá não condiz com a realidade, né? Então, hoje esse material a gente usa muito em nossos treinamentos, porque é um material de apoio importante. Então, assim, eu invisto muito tempo nisso, em treinar e tentar passar a cultura, passar o que a gente acredita. E outra armadilha da liderança é o quê? Eu sentar e treinar as pessoas e para algumas não funcionar. Ou tipo assim, eu vou dar um treinamento para 8 pessoas e daqui a 3 meses, a nossa realidade de loja é uma rotatividade muito alta. Então, às vezes eu estou dou um treinamento para 8 pessoas, daqui a 3 meses tem 3 pessoas. Você faz semanalmente, a franqueadora treina quem está... Não. Mas assim, todo novo franqueado recebe treinamento. Todo novo time de franqueado que vem treinar recebe treinamento. A reciclagem disso lá na tua loja, Fernanda, no dia a dia, depende de ti. Então, depende do dono da loja. Tem que enraizar essa cultura muito bem para passar lá pro dia a dia. E tu tem que romper essa armadilha da liderança que tu sofre principalmente nos primeiros 1, 2, 3 anos, cada um tem o seu nível de curva de aprendizado sobre isso, que tu tem uma hora que tu te apega muito nisso, né? Mas não adianta nada, eu tô investindo tempo dando treinamento e a pessoa no outro dia saiu, mas a outra ficou. E essa talvez vai ser o teu braço direito lá na frente, vai ser a que vai carregar a cultura e vai entender um pouco mais. Então, a minha principal mensagem, assim, um líder tem que entender isso. Ele não pode nortear as ações dele para quem não funcionou o que ele aplicou. Ele tem que, vou dar treinamento para 10 pessoas, em 3 meses vai ter só 3, cara, é por causa dos 3. Ou ainda, aqueles 7 que saíram, pode ser que ali na frente, quando eles forem para fora, quando eles enxergarem ou terem uma experiência não tão legal, não tão humana, talvez eles lembrem, mas o Matheus era um cara tão legal comigo. Eu até saí por causa de R$50, R$100, mas era melhor trabalhar lá, porque ele se importava comigo. E talvez 1, 2 vão voltar. Essa mensagem a gente tenta passar para a galera. Dificuldade de mão de obra, todo mundo, todo segmento tem. Trabalhava numa fábrica de artefatos, eu achava, né, que, trabalhar com chão de fábrica é foda, é difícil. Depois eu comecei a trabalhar com caminhão, aí eu, trabalhar com motorista é foda, é difícil. Aí comecei a trabalhar no Quero Café, daí os primeiros 6 meses, caralho, tô realizado. Isso aqui é o paraíso, muito legal, exaustivo, é muitas horas, mas é muito legal. Sim, o time era pequeno, era eu e Felipe mais 1 ou 2. Tu vai aumentando o time, o desafio vai aumentando. Mas onde é que tá? Ou tu passa a enxergar, cara, esse é o meu trabalho mesmo, trabalhar com as pessoas, tentar fazer elas serem melhores. Se eu passar a vida inteira dizendo, é fora trabalhar com pessoas, o que é a maior dificuldade? Pessoas. Todo mundo fala isso. Mas ou a gente tenta minimizar isso, criando uma cultura, acreditando, cara, sim, é foda, mas vamos embora. Vou tentar ser um pouquinho diferente porque é foda para mim e para todo mundo. Para todo mundo é foda. É o assunto mais comum, né? Então, como a gente vai, como líder, conseguindo ser melhor para cuidar de pessoas. Como a gente vai se desenvolvendo melhor, vai se conhecendo melhor, enfim,
e desenvolvendo melhor as pessoas. Eu sou fascinado por isso. Hoje eu era apaixonado por números. Eu sonhava em passar a vida inteira fazendo planilhas e gráficos. Mudou. Hoje eu preciso fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, passar, através de fala e atitude, exemplo, a nossa cultura. E isso. E isso é coisas que quando tu é às vezes mais imaturo, inexperiente no negócio, talvez tenha pessoas que nunca vão entender, é o que tu acha que é papo furado. E hoje é o que eu vejo que é o mais importante. E que ele está dando exemplo aqui para nós, né? Do quanto cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas, na minha visão, prestar atenção no emocional, né? A gente não tem noção do quanto a gente ferra por aquilo que a gente acredita e pensa uma operação de negócio. Quando você tem uma mentalidade focada em transformação, em evolução, em crescimento, foco em solução, né? A tua mentalidade é muito focada em solução, não em problema, em ação, em gente, em humano, né? Que essa é o meu grande propósito de vida, assim, tocar o empreendedor, tocar os seus times, de que quanto mais eu me conheço, me reconheço, melhor eu faço, porque o desafio ele está em todo o topo que você buscar para você, né? Você precisa aprender a vencer ele. Eu acredito que vence por isso. A minha defesa vence pela mentalidade, com especialidade, com boas relações, né? Eu acho que somou tudo, mas venceu por isso, porque todos os pontos que eu coloquei aqui, ó, agilidade, humildade, mentalidade, liderança, está provando aquilo que eu defendo todos os dias. É o comportamento que transforma resultados. Você pode ter uma ideia bilionária na mão. Se você não tiver atitude para construir um plano, para se especializar, para entrar em ação, para superar a si mesmo, se você não for ágil, é só mais uma ideia. Ela fica no rascunho. Então é sobre isso. O que você precisa mudar, aí você que está nos escutando, né? O quanto a tua mentalidade trava oportunidades e mantém você com o mesmo resultado uma vida toda. Eu que defendo que a vida é muito curta para ser mal vivida. O que você está fazendo com o teu negócio, com a tua carreira? Eu espero que esses princípios todos sobre negócios que o Matheus já colocou na mesa, eles façam a diferença aí para vocês. Eu vou te provocar. Você disparou 2 gatilhos aqui. Gatilhos mentais, eles são extremamente importantes. O primeiro, você só vai ser nosso franqueado se você for uma pessoa que realmente está conectada com a nossa filosofia. Senão, não é o teu cartão que compra uma franquia, não é a tua vontade que compra uma franquia, é sim o teu desejo de transformar com a nossa cultura. Então, dispara um gatilho fortíssimo. Exclusividade, não adianta você me chamar se você não me convencer que você merece ser um franqueado nosso, né? E tudo isso se traduz no vender a verdade. Quando a gente vende a nossa verdade, a verdade vende. Para mim, a verdade sempre vende. Para a pessoa certa, né? Por isso que eu digo, eu sento na mesa, rapidamente para mim, eu sei se a pessoa, né, eu falo menos, escuto mais, se aquilo que eu tenho para vender para ela é para ela ou não é para ela. Porque eu digo, o resultado é nosso. E se não for para ti, eu que saio prejudicada nesse processo. Né? Então, incrível, falamos sobre princípios, falamos sobre cultura, falamos sobre valores. É um MBA isso, né? De administração, de quem faz acontecer. Porque eu valorizo isso, Matheus. Não me fala sobre aquilo que tu sabe. Me fala sobre aquilo que tu está fazendo. Me fala sobre os resultados, mas me fala sobre as dores que você enfrenta. E me fala a verdade. O que faz toda a diferença, né? E você colocou tudo isso na mesa. Agora eu quero puxar um pouquinho para ti. Posso? Claro. Tá. Eu quero... são algumas perguntinhas. Como você faz a gestão da tua carreira? Eu acredito que antes de um CNPJ forte, eu ouvi essa frase em algum lugar na minha carreira, tem um CPF forte. Tem alguém que se preocupa com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, com a sua mentalidade, com o seu crescimento. Tem alguém comprometido consigo mesmo antes do negócio. Você não dá para o outro aquilo que você não faz por você e pelos teus primeiro. Quem é você na gestão da tua carreira, na gestão da tua vida, nos teus projetos?
Como você faz, assim, que princípios como você constrói isso antes de construir no CNPJ? Bom, fazer muito do que eu falei é minha forma de ser, né? É o que eu aplico na minha vida, assim. Princípios básicos, assim, eu acredito muito nessa questão de estar sempre se desenvolvendo, né? De estar buscando conhecimento. Eu não tenho uma vasta formação, né? Sou formado em administração de empresas, depois fiz um MBA em finanças e controladoria. Mas assim, desde o colégio, fazendo especialização, fazendo curso técnico, sempre fui indo atrás de algo, assim. Então, eu hoje busco conhecimento através de eventuais imersões, através de muito podcast, tenho bastante dificuldade para ler, né? Tenho muito sono, então treino, eu acordo muito cedo e tal, eu tenho dificuldade, pô, é uma desculpa, enfim, mas eu até hoje não consegui encaixar muito bem a leitura, leio Mas muito tu pouco. escuta? Escuto Mas eu acho que isso muito. é se respeitar. Às vezes Exato, a você pode gente... escutar um bom livro, você pode escutar um conteúdo como esse e valer por 10 livros. Eu acho que quando a gente se conhece, Perfeito. a gente consegue extrair o melhor da oportunidade que a gente E tem, eu faço né? muito assim, então quando eu vou numa palestra, quando eu escuto um podcast, eu faço muito rascunho. Então assim, quando o meu treino é mais leve, eu escuto o podcast, eu mando áudio para mim mesmo de insight que eu vou tendo durante ali para eu depois chegar e transcrever aquilo e de fato transformar num conhecimento. Se Aplicar. não é só algo que passou pela minha cabeça, virou uma curiosidade que daqui uma semana eu esqueci. Né? Então eu vou, sento ali e tal, depois escrevo, tento pegar os principais insights assim. Eu acredito muito também, assim, eu sou muito adepto ao esporte, né? Então, alimentação também. Não sou alguém paranoico, assim, né? Eu tomo minha cervejinha, gosto de cerveja, mas não tomo dia de semana, praticamente, sim. Eu digo dia de semana, eu sou um robozinho para acordar, treinar, me alimentar bem, trabalhar e tal, tornar as minhas horas muito produtivas. E eu acho que vale algo super recente, assim, né? Pô, eu fiz o Iron, né? Então faz algumas semanas atrás, uma carga absurda de treinos, enfim, quem sabe um pouco disso é um desafio muito legal, assim, muito gratificante. Conta o que você fez no Iron. Você fez o full, né? Então é 3 quilômetros nadando. 3,8 km nadando. 3,8, desculpa. Né, no mar, né? 180 de bike e 42 de corrida. E tu fizeste num tempo fora da curva, né? Foi. De atleta. Deu bom, Atleta encaixou de bem. elite. Hã? Encaixou bem, não é tanto, mas foi bem, foi bom. E eu acho que 42K de corrida. eu acho E que tem quanto tempo? Fala pra eles. Eu sei. 9 horas e 20. É um tempo bom. É uma meia hora abaixo do que eu fiz no ano passado. Foi bom. Uma evolução Excelente, legal. olha isso. Em 9 horas, gente. Vocês têm noção o que é isso? 9 horas a fio. Sai do mar, pega a bike, corre, não para. Come? Come em cima da bike, né? Em cima Tu do... pode levar. Eu levei um... Porque eu corri 29,4, 29,7 quilômetros durante uma prova que teve onde eu acompanhei o Isaac em Bariloche, e eu corri do Jau até Bariloche e fiquei correndo lá durante toda a prova de bike dele, mas era a metade, né? Era o 70,3. E eu recordo que tinha tipo... É um gel, né? Um gel umas de coisas no carboidrato. caminho que eles Sim. entregavam pro atleta e tal, mas é isso, você não para pra nada, é performance absurda o tempo todo, entendeu? Não, eu levei um sanduíche de pão com mumu nas costas aqui, né? Embaladinho no plástico filme. E eu acho que tem um paralelo muito legal, que antes, quando tava falando sobre o desafio das pessoas, aquilo que eu quis dizer assim, pô, é difícil para todo mundo nas pessoas. E eu acho que essa mentalidade a gente tem que desenvolver e parar de reclamar, dar dificuldade de pessoas e ver, ok, é uma dificuldade, como eu enfrento ela melhor, como eu me destaco melhor. Essa prova e a prova do ano passado, os 2 dias foi abaixo de chuva o dia inteiro. Daí tu vai vendo a condição, né? Tipo, nos dias anteriores, tá marcando chuva e tal, ok, beleza. Mas vai chover para mim e para todo mundo. O desafio tá aí para todo mundo. Que forma eu vou encarar aquilo? Vou ficar sofrendo? Cara, vambora, já treinei tanto na chuva. Tá tudo certo. Não é a condição que eu gostaria, Tu mas... fez isso tudo na chuva? Tudo na chuva, como todo mundo que tava lá fez na chuva.
Então vamos embora, vou poder escolher se tu quer o dia inteiro ficar reclamando, ai que saco, tá chovendo, cara, vambora, tá chovendo. Já treinou tanto na chuva e tá aí, a chuva tá aí pra todo mundo, E no meio da né? prova, em algum momento tu pensou em desistir? Não, nessa prova não tem. Tem que terminar, não é uma escolha. Não é uma escolha. Tem que terminar. Escuta mais sobre isso. Ele não se dá a escolha de não fazer. Eu fui lá e eu vou finalizar. E eu vou Não, fazer. ainda mais depois, porque esse é o Isso é tipo de mentalidade, prova. tá? Porque para mim o esporte, a gente tava em Roland Garros no domingo passado. Foi uma experiência surreal. Eu quero fazer os 4 Sim. no mundo agora, virou sonho. E, cara, na quadra, tu perde pela cabeça. É nítido o atleta perdendo pela cabeça. Sim. 700 atletas desistiram da prova que eu acompanhei em Bariloche na bike, porque é extremamente exigente a bike em Bariloche. Nem sei mais se tem prova lá, não sei se tem. Então, você pode ter o condicionamento físico, na minha visão, mas a mente, ela vai te segurar se ela não estiver preparada. Isso daí o esporte como um todo, eu sei que são distâncias assim que até daqui a pouco alguém acha até meio absurdo isso, né? São volumes muito grandes assim, mas o esporte, qualquer uma prova de 5 km, de 10 km, é muito lindo de escutar o relato de todo mundo. Eu lembro da minha primeira prova de 10, da minha primeira prova de 21, dessa prova, o esporte é muito bom para a gente treinar a nossa cabeça e superar ali a dor, superar o diabinho que vem na mente, criando alguma coisa. Passa um monte de coisa na tua cabeça, né? Mas tem que ter a cabeça forte, tem que enxergar, vai doer, as coisas vão dar uma desandada, vão dar uma desestabilizada, tem que treinar a cabeça para encarar isso aí. Claro que pode ter um dia que tu vai fazer uma prova e a condição não vai estar tão boa, o teu corpo não vai responder bem, né? A gente tem que cuidar também, não beirar a loucura, assim, mas olha, para mim não completar alguma coisa que eu me proponho, assim, talvez alguém vai dizer que tá errado, mas eu tenho que cair no chão, assim, tem que ser um negócio muito, assim, eu não vou parar. Se a minha mente estiver funcionando, vai estar doendo e vamos embora. E todo mundo situacional, foi você que disse. É situacional essa dor, ela não é todo dia. Eu me propus a estar aqui, eu vou enfrentá-la. E principalmente num nível de prova, por isso que ela é... Teve até um artigo nos Estados Unidos que saiu que o novo MBA era um Ironman, era o triatlon, né? Porque esse nível de prova aqui, tu não pode chegar no dia da prova e botar a perder tudo que tu sacrificou para estar lá. Essa prova em específico, no dia que tu vai retirar o kit, na quinta-feira, existe um respeito por todo mundo que tá ali pegando aquele kit, já porque é vencedor, né? todo mundo sabe, não tem atalho, não é uma prova, não desmereceram outras provas, mas uma prova de 10 km, eu posso treinar alguns dias e vou lá e faço de arrasto e caminho e tudo certo. Aqui não dá. Aqui quem tá lá, treinou, abriu mão de estar com a família, dormiu pouco, abriu mão de algumas coisas que sim, né? Daí não tá certo. Dormir 4 horas, 5 horas para fazer um treino, vai ter momentos que tu vai ter que fazer, que é o único jeito de tu dar conta daquele compromisso que tu precisa. Então, quando tu chega lá, isso pesa. Tu faz por ti e por todo mundo que te ajudou nesse processo. Pela tua família, pelos teus amigos, por todo mundo que tá torcendo por ti. Não dá pra se dar o luxo de, por causa de uma dorzinha, desistir o que tu construiu durante muitos meses. Não dá. É isso que tu busca de fortaleza na cabeça. E pequenos gatilhos tu vai quebrando. No quilômetro 20 eu tinha muita vontade de caminhar. Mas muita vontade de caminhar. Mas eu preciso caminhar só uns metros para dar uma aliviada. Eu pensava, não. Daí vai dar uma esfriada e, cara, vai demorar mais tempo para eu comer e tomar um banho quente. Eu só queria terminar e comer. Tinha fome de comer. Não ficar comendo esses gel, essas coisas que tu fica empurrando para dentro, que não desce mais em algum momento. Eu só queria comer e tomar um banho. Eu falei, cara, vambora, já foi um monte e falta pouco e vamos. É lindo. O esporte é a coisa mais importante da minha vida. E queria fazer um paralelo na semana, daí, enfim, depois da prova tem uma semana basicamente de off, assim, né? Comi doce, todas as coisas que eu sou bem regrado, assim, dia de semana, eu chutei o balde, né? E
E aí passa uma semana, daí tu começa, aí vem mais 2 semanas de treinos bem leves, assim, voltando. E é o hábito angular, né, que a gente tem. Eu escrevi alguma coisa aí, alguns dias sobre isso. O hábito Fala mais. angular, pô, o hábito angular é a base aquela do livro, o livro O Poder do Hábito, né, que um hábito bom vai puxando outro hábito bom, né? Tu começa a fazer esporte, daqui a pouco tu, hoje durante a semana eu vou comer melhor. É movimento que gera movimento, vai Perfeito. movimentando todos os ângulos. Exato. Uhum. Pô, eu não vou tomar uma cervejinha de semana porque amanhã de manhã eu tenho treino, então, pô, vai dando uma coisinha vai engatando na outra, assim. Mas a gente fala também, né, eu e os guris, assim, pô, é uma faca de dois gumes, porque o contrário também acontece e muito rápido. E aí o que acontece? Pô, passou ali uns dias, daí, putz, segunda-feira, voltei a treinar, tava cansado pra acordar cedo, de manhã de novo. Daí na terça, tava fazendo um treininho, tava escrevendo a gente tem um grupo, assim, que a gente se incentiva, né, de esporte e tal. Eu tava escrevendo pra galera, eu falei, cara, como é curioso que eu acabei de fazer um ciclo de Iron, eu tô com dificuldade de voltar agora, uma semaninha depois, de voltar pra rotina. E, pô, eu escrevi ali uma reflexão, assim, sobre isso. E aí um compadre, um amigo meu, que mudou muito de vida nos últimos anos, né? Botou esporte na vida todos os dias, né? E melhorou, pô, emagreceu bastante e tal, assim. E aí ele escreveu, e ele infelizmente tá com um problema no osso, assim, que ele vai ter que fazer uma cirurgia e não tá podendo treinar. E aí ele escreveu uma coisa que eu acredito muito. Eu lembro de uma professora no colégio que falava assim, ó, se tu precisa de ajuda, pede para alguém ocupado. Essa pessoa sempre vai achar tempo para te ajudar. O desocupado, ele tá sempre, ele tem uma desculpa. Pá, não vai dar, tá muito corrido. Para e pensa nas pessoas que tu conhece. E não é verdade isso? Aquela pessoa que faz um monte de coisa, tu pensa, esse cara tem 48 horas no dia dele, como é que ele faz tanta coisa? E às vezes o outro é o dia inteiro reclamando e não dá tempo para nada, e não faz nada, e não consegue se alimentar, e não consegue treinar, e daí, coincidentemente, o trabalho não dá certo. Nada tá alinhado, tá pulando de emprego, e galho em galho, enfim, né? Tá desestabilizado o ecossistema da pessoa. E aí, eu acredito muito nisso, tá? E aí, enfim, olha a fala daí desse meu compadre. Ele botou assim, cara, entendo perfeitamente isso aí que tu tá falando, e eu, infelizmente, não tô podendo treinar, em função do que está acontecendo. Então, em teoria, o meu dia tem 2 ou 3 horas a mais, porque há uns meses atrás eu treinava 2, 3 horas, entre de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu não estou treinando. Mas naquela época eu trabalhava melhor, eu dava conta de mais tarefas. Ele falou, hoje até pequenas conquistas eu me culpo, tá tudo desregulado. Falou, a minha vida desalinha quando eu não consigo fazer esportes. Para mim é a mesma coisa. Para mim também. Então, assim, eu não vou ficar fazendo Iron Full uma vez por ano. Eu tenho combinado isso com a Gé, com a minha mulher. Não vou, não dá. Para mim, a carga de trabalho, de viagens, enfim, não tenho como encaixar um full todos os anos. Tanto é que eu falo, vou fazer esse e daqui uns anos lá para frente eu volto a fazer. Filhos ainda, né? Ainda não tenho filhos. Então, é o nosso plano ter filhos. E aí já estava combinado que eu não ia mais fazer. É o tipo de esporte que se a família não pega junto, não tem como. Não tem Não tem como. Mas eu não vou fazer o full. Mas vai fazer o meio. 70.3 e outras provas, eu preciso disso. É meu remédio mental, físico. É difícil, talvez quem está ouvindo e não passou por isso, não tem um esporte rotineiro, sabe? Não achou ainda aquele esporte que não vai por obrigação, que não vai porque eu preciso emagrecer, porque a Nutri está me pressionando para ir. Quem não virou essa chave ainda, quem não começa a ansiar por esporte, a precisar daquilo como uma ferramenta, talvez, de vida, talvez não consegue entender bem o que está falando. Mas eu desejo realmente, o Abílio Diniz fala isso, né? Eu desejo que todo mundo encontre um esporte rotineiro e sinta o privilégio da rotina do esporte. E eu acredito demais nisso, demais. E eu desejo absurdamente, através do podcast Saia do Rascunho, influenciar um maior número de pessoas a se apaixonarem pelo esporte. Porque é sobre isso que tu tá falando, o esporte mudou a nossa vida, a nossa casa, o nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais. Para mim, correr é um negócio sem explicação, pedalar também.
Eu só acho que não tive coragem ainda de marcar um Iron até o ano passado, por causa eu tinha um objetivo que era maior e eu entendi que se eu colocasse um Iron, isso ia poder me desviar um pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, como você falou, não é para qualquer um e em qualquer momento, né? Eu acho que a gente precisa se conhecer. Mas eu suspiro, e se eu tiver anjos no mar, eu acho que eu vou enfrentar um dia, quem sabe, o Ironman, porque o meu desafio tá no mar. Mas eu gostaria que a gente pudesse influenciar o maior número de pessoas com o esporte, com tudo que ele traz. E como você fez o movimento de falar do negócio e depois falar de você, gente, o modelo do negócio é reflexo do modelo mental dele. Tudo que você fala, que você aplica no negócio, é porque você aplica primeiro contigo mesmo quando ninguém está vendo. E aí você vai lá e você faz a liderança ser pela influência, porque você não faz esforço. É aquilo que você realmente faz. E quando a gente consegue se conhecer a ponto de fazer isso, você faz naturalmente, você não precisa de muito esforço para fazer. E quando tem humildade, você corrige rápido, sabe? Errou, vai assumir o erro. Não tá dando certo, cara, não é porque eu não me esforcei. Eu dou o meu melhor quando eu vou lá. Né? Não é porque a gente não tá fazendo. Eu passei a madrugada, hoje de manhã, bem cedo, eu queria te escrever mais cedo. Ele me escreveu, cara, eu passei a noite trabalhando, tava no aeroporto, cheguei, tô indo alojado. Pensei, eu vou me colocar à disposição se ele quer ajustar o horário, né? Mas eu pensei, ele não vai querer ajustar o horário, ele só tá, né, me preparando, ele pode estar um pouco cansado, enfim, nem parece, né? Então, a mentalidade é extremamente importante. Gestão de carreira, você administra o cuidado com a tua marca, os estudos, e você vai indo, você trabalha teu Instagram beneficia o teu negócio, as redes sociais, o ambiente social. Uma coisa potencializa a outra, né? Então precisa ir cuidando de tudo junto, na minha visão. Tem uma pergunta aqui que muitas pessoas fazem para mim, que é um dia produtivo. Um dia produtivo eu entendi que ele tem esporte. Eu acordo, pratico esporte, eu fico extremamente focado. Você faz como é que é a tua gestão aí de... Como você faz para ser focado? Sim, para mim tem que ter o esporte de manhã cedo. É muito importante porque bom, tem toda a explicação hormonal, né, do benefício do esporte mesmo, assim, para mim é uma meditação também. Pô, já sofri de crise de ansiedade, né, então fazer o esporte de manhã ali é um momento comigo mesmo, e o lado mais legal disso é que quando eu volto do esporte, o dia não começou, ainda não tá o meu WhatsApp cheio de coisas, né, então é um momento que é só meu, eu já fiz ali aquele momento, eu já tô com todos os hormônios bons que o esporte libera, e eu ainda não entrei naquela loucura do dia, de um monte de gente chamando e um monte de gente acontecendo. Então o dia está começando mais cedo, como se eu tivesse um pouquinho mais de horas, assim, né? Claro que exige a gente aprender a dormir mais cedo e tal, outros cuidados. Eu, nos últimos anos, eu digo assim, mais uma coisa, e não é da boca para fora, assim, talvez uma das coisas mais importantes da minha vida, para minha evolução como pessoa, como líder, tenha sido a minha crise de ansiedade, que foi uma crise bem grave, não foi, acho que é algo que hoje em dia até está de certa forma banalizado, né? Todo mundo tem burnout autodiagnosticado, né? Todo mundo tem crise de ansiedade e tal. Eu estava dirigindo e eu não tenho vergonha nenhuma, as pessoas têm dificuldade de falar disso, eu gosto de falar, porque daí mais pessoas vêm falar comigo e falam assim, cara, eu também tive isso. As pessoas que trabalham comigo, acho que mais da metade já teve cenários parecidos, então o fato de eu ter vivido com isso me ajuda a conseguir conversar melhor com as pessoas. E o fato de eu botar isso para fora e falar é muito daquilo que, sei lá, eu escutava os professores na faculdade falar, né? Quando alguém fala, um professor fala, ele está aprendendo. Então, o meu momento de conversar sobre essas situações de ansiedade, ou às vezes de liderança, ou de feedback, é muito bom porque, na verdade, estou jogando a informação de volta para dentro do meu cérebro. É o momento que eu estou refletindo sobre aquilo. Então, assim... É terapêutico e gera aprendizado. Exato, é terapêutico para mim, é muito importante, né? Pô, eu tive super grave, eu entrei assim, né, dentro de uma farmácia, me levaram pro hospital e tal, enfim, foi super foda, assim. Foi aí que tu abraçou o esporte? Não, eu já fazia, aí que tá, eu já fazia esporte há muitos anos, esporte faz parte da minha vida, eu era gordinho, né, então quando eu era pequeno, então desde lá dos 12, 13 anos, eu comecei a fazer esporte e nunca mais saiu da minha vida. Claro, fases mais e menos e tal, mas em 2019, quando eu tive a crise, eu fazia esporte todos os dias.
Eu já fazia corrida todos os dias. O que estava Só que eu não acontecendo? tinha consciência das coisas, assim, eu tava num piloto automático de tudo, da vida, enfim e tal. E aí naquele momento, aí que vem o autoconhecimento, um amigo meu também, um compadre, né? Quando eu tive a crise, enfim, pô, foi tudo aquilo e agora eu começo, faço tratamento, tomo remédio, o que eu vou fazer? Eu disse, não, cara, eu quero curar a causa disso. Eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero me conhecer um pouco mais e tal. E esse meu amigo falou assim, cara, será que inclusive o esporte não te ajudou a tu ter a crise de ansiedade? Porque tu bota tanta pressão em tudo que tu faz, tu é tão competitivo e tu se desafia tanto. E daí naquele momento a minha ação foi, não, nada a ver, o esporte é meu remédio. E hoje eu penso, cara, sim, a mentalidade não estava ajustada. Então eu não enxergava aquilo, eu não estava tendo tanta consciência das coisas. Pô, a gente está conversando aqui, eu tive um momento que pá, me levantou aqui, eu fiquei. Hoje, cada vez eu consigo controlar isso mais, eu consigo ter mais consciência disso. Pô, o que ativa o gatilho para. Cara, é aí que eu falo, a terapia de eu estar conversando sobre isso é a terapia, tá me ajudando a minimizar isso, né? Então, desde lá, eu nunca mais tive, não tô dizendo, eu não sou médico, não tô dizendo que não pode tomar remédio, não. Eu fui por um caminho, o esporte me curou, mas eu já fazia esporte antes. O esporte somado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento, a buscar informação, a se conhecer mais, assim, né? Então, isso para mim foi, assim, ó, sensacional, né? E que nem aquele podcast, aquele documentário do tenista, tu falou de tênis agora, Fish, o cara, acho que é Fish, não me lembro direito aí, que é um cara que também, ele conta sobre a ansiedade e no fim ele fala assim, pô, ele teve uma depressão super grave e tal, assim, é bem legal, depois eu procuro e vou te passar. Não, é alguma coisa Fish, é um americano. E aí no fim ele fala assim, por todos os dias da minha vida, eu vou ter que... Pro resto da minha vida eu vou ter que lidar com isso. Eu também lido. As pessoas acham que não. Mas tem aquele medozinho aqui dentro. Então eu sei que eu preciso me controlar, que eu preciso fazer minha terapia, que é o esporte, a meditação, que é o esporte, de forma de consciente, que eu tenho que me respeitar e observar os movimentos, os sinais, porque eu tenho aquilo ali. Eu já tive, quem já teve isso, pô, a Gé me mandou um vídeo que eu me emocionei algumas semanas atrás, eu acho que era a Vanessa de Camargo, ela falando assim, eu me vi muito, ela falou assim, cara, eu achei que eu ia morrer quando estava acontecendo aquilo, e não é da boca para fora, não é, para ficar bonito aqui, para ficar um corte legal, eu achei que eu tava tendo um ataque, daí o cara vem e bota coração normal, batimento normal, falei, cara, me dá uma coisa na veia, me apaga, cara, eu quero parar de sentir isso, cara, eu tô morrendo, cara. Ele falou, cara, mas tu tá normal, cara. Tudo na cabeça, tudo vindo daqui da cabeça. Pô, o médico ainda foi azarado, o médico me fez o primeiro atendimento, debochou ainda, falou, isso é porque tu bebeu demais, aí na virada, eu falei, cara, não, vai ter uma coisa diferente acontecendo. Pô, aí tu tá e tuas pernas começam a levantar, teu corpo descontrolado. Cara, tudo isso está nascendo de dentro da minha cabeça, é tudo de dentro da cabeça que está criando isso, né? Então, pô, eu tenho medo pro resto da minha vida de ter isso aí de novo. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar os meus momentos, eu preciso respeitar, sabe? Por isso eu falo assim, eu melhorei demais depois disso. Eu tratei coisas boas, né? Como aquele médico que eu fui consultar depois para me explicar o que tinha acontecido, um psiquiatra, ele falou assim, Matheus, tudo que te levou aí são coisas boas. É compromisso, é responsabilidade, é adrenalina, é vontade de fazer, é ansiedade, é tudo coisas boas. Ele falou assim, cara, o Quero Café não ia estar onde ele está se tu não tivesse isso. Só que tu extrapolou a linha. E você que está nos assistindo, nos escutando, tá extrapolando a linha? Qual é a linha que você precisa enxergar? Mais de que um podcast, a gente teve exemplos aqui de uma das doenças que está aniquilando a realização pessoal e profissional, que é o burnout. Luiz Barsi também falou sobre isso no podcast. Trouxe à tona uma fragilidade sobre essa temática. E eu acho que é uma grande oportunidade para você que está nos ouvindo e eu escutando
também me desenvolvendo, porque sempre que eu faço isso eu falei que eu estou me desenvolvendo. O que você está fazendo com você, com a tua saúde mental, com as pessoas que estão ao teu redor, para alcançar aquilo que você deseja. O topo pode ser o lugar, pode ser não, o topo é o lugar mais difícil que você vai chegar, sabe? Porque no topo você fica pouco tempo, você tem que descer. Eu faço a analogia da montanha, na imersão saia do rascunho, e quando você chega no topo, realmente de uma montanha, você fica lá 10 minutos. Quando tu ultrapassou a linha de chegada do Ironman, tu não ficou lá mais de 1 minuto. Então, a linha de chegada, ela é muito rápida. O que você faz no caminho é que transforma a tua jornada. 2 perguntas para fechar. Do que tu não quer se arrepender? Eu tô até confuso, né? Eu fiquei pensando, do que eu não quero me arrepender. Isso, daqui a 5 anos, vamos lá, então deixa eu ser mais específica. Daqui a 5 anos, que idade tu vai ter? 37. Opa, ai, que pergunta indiscreta. 37. Do que você não quer se arrepender? Essa pergunta para mim tinha que estar no projeto de vida, carreira e negócio de toda pessoa. Do que você não quer se arrepender? Olha, pra mim, assim, tudo que eu mais quero é poder seguir ajudando, impactando pessoas, vidas, mas conseguindo conciliar tudo isso com a minha família, com a minha mulher, com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meus amigos, assim, então conseguir equilibrar todas as responsabilidades e desafios que o dia a dia, que a rotina nos coloca, cuidando também dos meus, cuidando de mim, cuidando da galera que tá comigo, dos meus familiares, enfim. Então, acho que equilibrar essas esferas da vida. E onde tu quer chegar? Eu, assim, não tenho grandes objeções. Eu de fato continuo, eu curto a jornada, eu curto a minha vida, isso que tu falou da linha de chegada, eu falo muito com a Gé, isso assim, eu não quero nada muito diferente do que já está acontecendo hoje, é poder trabalhar, eu me realizo trabalhando, eu me realizo treinando, me realizo estando com a minha família, claro que eu gosto de viajar, quero que as coisas sigam dando certo, mas é isso, não é papo da boca para fora, eu já me apaixonei pela rotina. Então, é por isso que eu não cruzei a linha de chegada e larguei e parei de treinar. Não era um objetivo que eu queria para dizer eu sou um Ironman para alguém, era para mim. E eu aprendi ao longo desses anos a gostar desse processo. Quando eu me inscrevi para o Iron, logo depois da pandemia, e as pessoas, e agora? O que vai? Eu falei, a vida que segue, uma hora vai acontecer a prova, eu vou fazer. Não era algo assim que, meu Deus, eu vou me dedicar agora demais e vou fazer isso. Realmente eu acredito que tem que gostar da jornada. E eu já achei a minha jornada. Eu já estou na minha jornada, então a vida vai seguindo, entendeu? Eu não estou perseguindo muito onde eu vou chegar lá um dia. É seguir acontecendo. Eu valorizo muito saúde. Então, a minha felicitação para todo amigo, familiar é desejar saúde, porque eu por isso também tento cada vez mais cuidar dos pilares aí, né? Pô, tu é da área da saúde, né? Hoje o conteúdo que óbvio, gosto muito de liderança e tal, mas eu também venho estudando um pouco sobre longevidade, como eu cuido melhor de mim, de quem está perto de mim, para equilibrar mais, assim, né? Acho que cada vez mais os estudos estão trazendo, né, que tem o fator genético, tem o nosso gene, mas muito é moldado pelos nossos hábitos. Então eu acredito demais nisso. Eu já faço isso há muitos anos e venho tentando melhorar isso. Eu de fato já me sinto realizado. Eu só quero seguir fazendo o que eu estou fazendo, impactando gente, conversando, criando relações sólidas. Escutei de um pastor, isso aí meio ano atrás, ele falou assim, cara, tu pode medir um pouco as pessoas pela durabilidade dos relacionamentos que essa pessoa tem. Não dá para pegar nenhuma dessas coisas como verdade absoluta, né? Mas tem a Mas sua para mim ela faz sentido. Pô, cara, meus amigos, meus grandes amigos são, meu Deus, há 20 anos, 25 anos, meus sócios, as pessoas que trabalham com a gente vão ficando, sabe? É isso, eu quero seguir fazendo isso, né? Então,
Piangers toca um pouco na questão dos verões que a gente tem. E acho que eu tô com 32, quanto mais tempo vai passando, mais a gente valoriza a família, mais eu quero estar perto dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, da minha avó, né? Então, até meio metódico, eu tenho até um bloco de notas, assim, eu botei metas de X vezes para ver minha avó, depois escutar um podcast dele falando verões. Eu, caralho, verões, cara. Meu pai tá com 63 anos, quantos verões ainda vai ter, sabe? Então, é isso. É sobre isso. Exato. Quanta gratidão em poder te ouvir, em compartilhar esse conteúdo com leveza, com verdade, com humildade, com coração. Tudo se explica para mim quando a gente descobre o que está por trás de pessoas que fazem acontecer, né? Então, sou muito grata. Se fez sentido para você, faz a gente ficar sabendo. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo, você vai encontrar. Ele fala muito sobre mentalidade, ele fala muito sobre quanto isso transformou a vida dele. Eu vou deixar um conteúdo especial, inspirado na minha metodologia, que é a técnica 3D, para você reprogramar a tua mentalidade, para você despertar o teu potencial máximo e tomar as decisões que você realmente precisa para a sua vida, para a sua carreira. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Queiro Café. Foi uma tarde linda. Se deixasse aqui, ó, eu acho que eu ia longe contigo, porque quando tem verdade, tem conteúdo. Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.